Deus abençoe, irmãos. Amém? Então nós vamos fazer a leitura muito conhecida em Mateus capítulo 11, verso 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Senhor, em cada tempo, o Senhor se incumbe de revelar Sua palavra a alguém. E estamos agradecidos porque o Senhor a está revelando a cada um de nós. Ai de nós, se não alcançássemos esta revelação. Se temos a revelação, não são méritos nossos, não são por jejuns, por orações, não são nada nosso, Pai. É a graça de Deus que veio e nos revelou. É o Senhor que quis fazer isso. O Senhor não viu nada em nós que pudesse atrair, pulando, gritando, ou mesmo em muita consagração. O Senhor viu a semente, porque o Senhor olha não pelo exterior que nós olhamos, pelos nossos pulos, pelos nossos gritos, mas o Senhor olha pela semente. E estamos agradecidos por poder estar junto com aqueles que podem receber a revelação que o Filho quer dar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A falta de revelação. O profeta Oséias diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E a falta de profeta é exatamente o que produz a falta de revelação. É a falta de profeta. Se tem profeta, então tem revelação. Se não tem profeta, então não tem revelação. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. E a palavra, ela tem estabelecido profecias em todos os tempos. E temos profecias para a nossa época. Se não houvesse profecias, então estaríamos corrompidos também. Mas nós temos profecias e temos profeta. Sem profeta, o povo se corrompe porque não sabe quais profecias estão cumprindo em seu dia.
Mas quando Deus manda um profeta, é porque tem tanta profecia para aquele dia. E você sabe que foi Deus quem ajuntou tudo isso, desde a primeira era até a última. E Ele deixou para a última. Isso é questão de Deus. De só nos dias da voz do sétimo anjo que seria revelado o mistério. Então, isto quer dizer, nos dias do sétimo anjo, ele será um profeta. Porque tem profecias, e muitas profecias, para esse dia. Então se precisa de um profeta para posicionar aquelas profecias, para que o povo saiba em quem ele tem crido. Porque não é apenas dizer eu sou crente. Crente até o diabo é. O diabo nem ateu não é. O ateu é pior que o diabo. Porque o diabo até é crente. A Bíblia diz que ele crê em Deus e estremece. Quer dizer, se o ateu diz que não crê em Deus, ele é pior que o diabo. Não deve ser ouvido a momento algum. Porque o perigo é você ouvir um crente, como o diabo. E o diabo crê. Crê, estremece, mas ele não sabe de maneira alguma viver aquilo, porque não é dele, não é da natureza dele. Você só vive a palavra de Deus se ela é da sua natureza. E não é da natureza física, mas da natureza do novo nascimento. Se não nasceu de novo, não pode viver a palavra de Deus. Foi Jesus quem disse, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, você tem que viver ele aqui. Tem que viver a palavra aqui, cumprir a palavra. Eu estava pensando nisso, a falta de revelação. Gente, quando tem revelação é tão bom, mas quando falta a revelação é tão terrível. Porque está faltando algo. E se você viver nestas condições, que está faltando, você está sem revelação. A revelação preenche o indivíduo. A revelação preenche. Não é a sabedoria, não. Não é o pastor saber falar. Ele pode falar para mod, pode falar qualquer coisa. Certo? Não importa. O Pedro falava tudo esquisito. Mas Deus escolheu ele. E no dia de Pentecostes não tinha outro que tinha a palavra, senão um iletrado. Ele tinha a palavra e ele era revelado. Na verdade, ele tinha um testemunho anterior que não era muito bom. Você diz que não conhecia o mestre, rapaz. Como você quer que nós vamos te seguir? Eles tinham que ver agora que aquele homem tinha um novo caminho, tinha tomado uma nova direção, um novo rumo, que aquele homem tinha arrependido e tinha começado tudo de novo. Eles tinham que ver isso. E o Pentecostes foi para isso, para começar tudo de novo. O Pedro teve que nascer ali. O João teve que nascer. Os discípulos tiveram que nascer ali. Daquele batismo. Se eles não recebessem aquele batismo, eles não poderiam nem sair para pregar. Irmão Breno disse que é o mesmo conosco hoje. Você não pode sair para pregar, a menos que você tenha encontrado a Deus face a face na sarça. Você tem segurança que Ele te enviou para tal. E que você não é apenas um pneu de estepe, mas você está no seu lugar. Porque o pneu de estepe, você sabe, ele entra no lugar do da frente, do da direita, do da esquerda, do de trás, do outro. Ele é pneu de estepe. Ele fica parado, fica no porta-mala, onde você queira colocar, onde tiver o lugar para ele. Isso é um pneu de estepe. Mas aquele que foi escolhido para tal obra, ele vai estar no lugar dele. E ele sabe que Deus o escolheu para aquilo. Não é à toa. Ele sabe, Deus me escolheu, eu vou fazer esse trabalho e não estou me oferecendo.
Estou fazendo uma coisa que, se eu não fizer, Deus me pedirá contas. Então é melhor eu fazer. E se eu fizer uma coisa que Ele não mandou fazer, Ele também me pedirá conta. Ele vai dizer: você diz que eu te mandei. Quando foi? É isso aí. Outra hora, Ele pode dizer assim: você diz que não sentiu. Mas o que você queria que eu fizesse mais? Pus tudo na sua mão. Te dei a palavra. Ela estava revelada. Você tinha clareza do assunto. E não fez nada. Onde está o talento que eu te dei? Enterrou? Vai pagar conta. Então tem que pagar caro. Cada um de nós temos que pagar. E eu creio que não há um que paga mais do que pregador. O pregador paga mais porque o lugar do pregador, na Bíblia, ele é muito destacado. O pregador é destacado na Bíblia como aves dos céus. Porque Jesus falou na parábola do semeador. Que ele saiu a semear, mas teve semente que caiu na beira do caminho, e as aves do céu, não do inferno. Eram pregadores. Aves dos céus vieram e comeram aquela semente. E aquilo não adiantou nada, porque ele comeu a semente e diz: não escuta isso. Não ouve. Porque já comeu tudo. Caiu na beira do caminho. Agora, se o seu coração é uma beira de caminho, qualquer pastor vai comer. Mas se o seu coração for uma boa terra, não há pastor, não há evangelista, não há profeta, não há mestre, não há ninguém que come. É você que vai comer aquilo. Aquilo é seu, aquilo é alimento para você. Mas se não for, vai vir aves do céu e arrebata os parágrafos corretos, o que te dá luz, arrebata aquela semente de você. Mas se você é eleito, nenhuma ave do céu pode fazer isso, quanto mais do inferno. Você tem medo de aves do inferno? Nem as aves do céu pode fazer isso. E Jesus chamou o pregador também e parado na porta. Ele, ao invés de ser a porta para ajudar as pessoas, ele para na porta. Só entra através dele, ele é o Papa da igreja. Só entra através dele e só sai através dele. Ele quer tomar o lugar de Cristo. Ele é o vigário no lugar do Filho de Deus. Então a marca da besta está no púlpito. Muitas vezes o pastor é a marca da besta. Ele está tomando o lugar do Filho de Deus. Ele não deixa as pessoas entrar, ter liberdade, mas ele as proíbe de comer coisas que o Filho do Homem saiu a semear. E semeando caiu semente na beira do caminho. Não é culpa do Filho do Homem. É porque o ministério tem que ser assim. Tem que semear para sobejar, para ninguém reclamar. Porque um semeador semear no meio de espinho, talvez você diz, é um mau semeador, mas é dando liberdade. Para alguém que estiver no meio do espinho, sobressair o espinho e dizer: eu acho uma semente. Você vai dizer do pregador ou do Filho do Homem que semeou sua semente entre pedregais. Você diz: ele não é um bom agricultor. Porque fazer uma semeadura entre pedras, e ele mesmo diz que chega um tempo, produz aquela raiz, mas não tem como penetrar. E a caloria daquela rocha é muito forte. E aquilo acaba queimando. E a semente não vai para frente. Mas não é problema do semeador. Ele dá oportunidade até para alguma coisinha que estiver no meio das pedras. Joguei a semente, mas você não conseguiu. Mas teve um que ele foi, semeou e caiu numa boa terra. Agora a alegria de Deus
é saber que Ele deu oportunidade para tudo. Ele deu oportunidade para a beira de caminho, que é lugar duro, é difícil. Então já à beira de caminho, os passarinhos estão passando por ali, as aves do céu passam por ali, os pastores do céu passam por ali, e come aquela semente, e aquele membro não fica sabendo nada do que o Filho do Homem semeou. Já pensou ver o juízo de um pastor que vai cair sobre ele, o juízo que recai sobre ele, como uma ave do céu, comendo o direito da ovelha, comendo o direito do membro, que Deus, por graça, semeou em todo lugar, para que ninguém pudesse apresentar-lhe uma escusa lá no final. Ele vai dizer: eu semeei na beira do caminho, você permitiu seu marido comer esta semente. É uma ave do céu, era o seu marido amado, a sua esposa comer aquela semente e dizer: não escute isso, não vá para a igreja. Você permitiu aquela esposa, uma ave do céu, comer a semente, aquele patrão que te pagava o salário mensal, comer a semente e dizer para você: não quero crente na minha firma. Você diz: não, eu não sou mais nada então. Se você crê num profeta, então não tem lugar para você. Hoje, se você disser que crê na revelação dos 7 trovões, gente da mensagem já fica de olho em você. E diz: ó, fica de olho nele porque vai dar problema. Diz que crê que os 7 trovões já foram revelados, fica de olho neles. Agora, por que eles dizem isso? O que é que faltou? Revelação. Eles creem no mesmo profeta, mas faltou revelação. Não tendo revelação, então eles não tomam conhecimento das coisas de Deus com segurança. Este é o espírito do tempo que nós vivemos. Mas um eleito é tão maravilhoso que um eleito sobressai à beira de caminho. Se foi na beira do caminho, ele come e diz: me dá aqui. Uma semente só que cai ali. Essa é minha. O pastor diz: não lê. Ele diz: não, me dá aqui, essa semente é minha. Essa mensagem é minha. Esse CD é meu. Você não vai levá-lo. Ele me pertence. Está na beira do caminho. Aí você traz para dentro até aquela mensagem chegar no coração, numa terra boa. Mas começou lá na beira do caminho. Talvez você estava no mundo, na beira do caminho, até do abismo. Mas a palavra foi semeada ao seu alcance. Deus não deixa de alcançar os dele, por mais simples, mais pobre, mais humilde, mais iletrado que seja. Deus abaixa. Isso que é Deus. Ele é tão grande que passa por cima dos sábios. Ele é tão pequeno que desce a parte mais baixa, onde o inculto está. E tem coragem de comer com ele, de falar com ele, de viver com ele, de alimentá-lo e de colocar ele no ministério como um pastor. O que talvez um de nós não faria. Com o orgulho que nós temos, não colocaria. Mas Jesus pegou um Pedro que não tinha nada, não sabia nada, e diz: pastoreia minhas ovelhas. Depois ainda diz: pastoreia meus cordeiros. Isto eu tenho aprendido. Toma conta dos adultos e toma conta da mocidade. Você é um pastor que vale a pena. Eu posso confiar em você. Você não vai desviar essa jovenzinha. Você não vai mudar a mente dela para o erro. Pastoreia. Por que Deus não pôde falar com Anás e Caifás? Faltava a revelação deles. Eles quem deveriam ter visto Cristo em carne. Não Pedro, Anás. Chegaram na congregação: meus irmãos, aleluia, encontrei o Messias. Você estava esperando ele? Ele já veio. Nada disso. Anás olhava e disse: irmãos, cuidado. Tem um homenzinho andando por aí. Primeiro eu encontrei um outro, parece um louco, um doido, parece um bicho.
e eu ouvi falar dele, ele apontou o dedo para um outro homem, quase igual a ele, dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus. Faltava revelação em Anás, em Caifás. Eles não tinham revelação para dar a mensagem para o povo. O que eles diziam para o povo? Não escute Jesus, não escute João. Isto é o que sempre eles dizem, por falta de revelação. Pedro, então, era um desobediente, não quero nem saber. Ele falou para não escutar? Agora que eu vou ouvir. Ele ouviu e diz, olha, eu creio. Eu creio. Quantos puderam fazer isso? Maria Madalena, Deus pega a ralé, Deus pega os restos, Deus pega as pedras e transforma em filhos de Deus. Isso foi o que Jesus disse que ele faria, e ele está fazendo isso até hoje. Não tente chegar diante de Deus como uma santarrona, um santarrão. É melhor você chegar diante de Deus como um nada, que você terá misericórdia daquele mais baixo do que você. Porque se você for muito santo, você acabará olhando para alguém e tendo aquele alguém inferior a você e despreza, e esse é um espírito de cegueira que o povo recebe. Mas deixe-me julgar o meu irmão, a minha irmã, pela parte mais baixa que eu tenho. Quando eu digo isso, eu lembro do pastor Wilmer Vargas, que eu ouvi dele isso daí. E é uma coisa boa. Deixe-me julgar meu irmão e minha irmã da parte mais baixa que eu tenho. Você julga o irmão ou a irmã da sua parte de santarrona? Santarrão. Espera lá, tudo bem. Mas não vai bem diante de Deus. Você tem que olhar eles pela sua parte mais fraca, por aquilo que você dá problema, por aquilo que você falha, naquilo que você erra. Aí você tem misericórdia daquela irmãzinha, daquele irmãozinho que está abaixo. Foi por isso que Jesus olhou e amou a prostituta e a salvou. Senão ele teria tomado o mesmo espírito daquele santarrão do dia, daqueles religiosos com pedra na mão para condená-la. Ele a salvou. Mas alguém podia dizer, veja quem a salvou. Eles criam que Jesus também era nascido em prostituição. Hoje todo mundo sabe, Jesus veio da Virgem, nasceu da Virgem. Mas naquele dia não. Naquele dia chegaram até a dizer, gente boa, diz, mas de Nazaré vem coisa que presta. Ele é de Nazaré, mas de Nazaré vem coisa que presta, ele vem cá e vê. Por quê? Era tão baixo, irmão, naqueles dias. Era tão baixo que eles tratavam Jesus, era tão baixo. E era Deus dos céus que estava na terra no homem. Mas eles não tinham revelação, faltava o principal. A coisa pior que tem numa pessoa é a falta de luz, a falta de revelação. Eu escuto pregadores, mas como que é duro você conversar com quem não tem revelação. É melhor deixá-lo quieto, é melhor deixá-lo cair no buraco, é melhor porque ele é cego. Você está dizendo, isso daí vai te levar a um buraco. Ele diz, não, eu estou enxergando, sai da minha frente, larga de mexer com a minha vida, cuida da sua. E o melhor que você faz é tirar a mão e deixar que ele se vá. Irmão Brano não pôde fazer nada para aquela irmãzinha lá no sonho que estava de sapatos altos. Saltos altos. Ele não pôde fazer nada. Ela se jactanciou dizendo, eu vou provar para você que eu posso caminhar nessa estrada com esse sapato. Ele diz, não faça, filho, não faça. Ela foi fazer, mas ela caiu no abismo. Eles são desobedientes, você pode falar o que for. E também não se julga as pessoas, na igreja, pelo cabelo, pelo vestido, não se julga. Tem que usar decente, tem que ter seu cabelo comprido, a mulher, e o homem tem que cortar o seu cabelo. Tem, mas não se deve julgar um ou outro
desta forma, senão você entra em contradição com o próprio profeta, que permitiu uma moça de saia curta tocar piano no tabernáculo Brana. E um pastor chegou para ele e disse: você fez isso, fez aquilo, tirou um homem do púlpito porque ele falou uma palavra errada, e agora deixando essa moça tocar piano, ele disse: Deus já tinha mostrado para ele, diz, essa daí vai mudar, ela não vai ficar desse jeito, ela vai mudar. Irmãos, o problema maior que tem é que muitas vezes a nossa língua é que não muda, as pessoas mudam, mas a nossa língua não muda. Quem acostuma ver defeito, vê defeito e a língua não muda. E as pessoas mudam. As pessoas se transformam. As pessoas largam daquele defeito. Alguém podia olhar sempre para o defeito de Maria Madalena e dizer, mas olha de onde ela veio. Ela era uma prostituta, olha o que ela fez. Não, você tem que contar aquilo ali. É que ela estava passando por um trabalho de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que lá na frente ela ia estar no Pentecostes e Anás, o santarrão, não foi. Mas ela estava lá, Maria estava lá, Joana estava lá, Pedro estava lá. Mas os grandes não puderam estar. Por quê? Porque julgaram tudo na base, não. Olha esse copo sujo. Olha a mão, lava o copo. E eles viram que Jesus e João eram tão diferentes. Enquanto ele estava limpando aquilo por fora, Jesus estava tirando uma mensagem e pregando para eles. Escribas e fariseus hipócritas, que limpa por fora o corpo do copo, do prato, mas por dentro está cheio de rapina, sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro está cheio de ossos podres. Foi uma mensagem. Era onde Jesus via os pregadores do dia, porque eles não tinham revelação de que era o Filho de Deus. Porque Jesus chegou para Pedro, perguntando para os discípulos, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, outros João Batista, ou alguém que ressuscitou dos mortos. Um desses profetas que ressuscitou, até eles naquele dia estavam crendo que Jesus podia ser até um profeta ressuscitado. Como tem gente aí esperando o William Branham ressuscitar. Naqueles dias também eles olharam para Jesus, pode ser isso. Aquilo entristecia mais Jesus. Nada disso. Daqui a pouco ele diz, o jeito é perguntar para o meu grupo, estou pastoreando vocês há alguns anos. Eles dizem isso, mas e vocês? O que vocês falam do Filho do Homem? Provável que ninguém tinha nada que falar. Você não tinha falado. Pedro mesmo levantou e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue. Não foi seminários, não foi estudos, não foi aprendizado de homem, mas meu Pai que está nos céus. Ali tinha revelação. Mas quando você conversava com Anás, faltava revelação. Tem pessoas que você conversa com elas, você nota que falta revelação. Elas não têm revelação. Estava lendo aqui sobre Daniel, capítulo 2, versículo 18 e 19. Daniel precisava interpretar o sonho do rei. E se Daniel não conseguisse, ele estaria em problema juntamente com aqueles 3 jovens. Escuta aqui para você ver. 2:18 de Daniel. Então, 2:17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fez saber o caso, olha, tem que interpretar o sonho do rei. E aí? Como vamos fazer? Vamos orar a Deus? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vocês vão pedir a Deus para que Daniel e nós aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, não venhamos perecer.
juntamente com os sábios da Babilônia. Escuta, o verso 19, capítulo 2 de Daniel. Então foi revelado o segredo a Daniel. Ah, irmãos, quando te é revelado o segredo, você diz: olha, eu estou livre. Eu, Ananias, Misael e Azarias. Parecia que só existia 3. Agora 4 naquele reino. Cadê os outros? Que foram para a Babilônia? Todos prostraram. Eles não tiveram a revelação. Eles não tiveram luz. Mas estes 4, não. Ficaram firmes. A Daniel foi revelado o segredo. Numa visão de noite, então Daniel louvou ao Deus do céu. E falou Daniel e disse: bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Antes de chegar perante o rei, ele já estava dando graças, porque ele diz: agora já sei o que eu vou falar, eu sei do sonho, Deus já me revelou, eu posso chegar lá agora. Estamos livres. Misael, Azarias, Ananias, estamos livres. Deus já me revelou. Houve resposta da nossa oração. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que segurança teve Daniel? Ele podia chegar diante do rei e dizer: seu sonho é isso, seu sonho é aquilo. Já tive a luz para aquilo. E salvou exatamente Daniel. Mas lá na frente vocês viram que ainda tiveram problema com Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque aí fizeram uma estátua de Daniel e todo mundo tinha que prostrar diante daquela estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinha orado junto com Daniel, agora só os 3, agora não é 4 mais, agora é 3, porque um estava estabelecido lá, porque estava na Babilônia, tinha que se sujeitar àquele reinado, era a melhor coisa que eles faziam, porque era pagar o preço pela rejeição que eles tiveram aos profetas e ao que Deus tinha feito, tinha que pagar o preço. Mas agora Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram sozinhos. E agora nós não temos Daniel para falar coisa para nós aqui não. Daniel não pode vir aqui agora. Daniel não gosta daquilo que o rei está fazendo, mas o que ele vai fazer? Não pode fazer mais nada. O rei viu que em Daniel há um espírito sábio, colocou ele como seu Deus. E Ananias, Misael e Azarias diz: nem assim. A estátua é de Daniel, mas nós não prostramos. Ele é sábio, mas quem fez essa obra nele foi Deus. Era prostrar diante da imagem, da estátua. Não é prostrar diante agora da foto do profeta também não. É do que Deus deu para o profeta. Agora queremos ver os Ananias, os Misaéis, os Azarias de hoje, que não prostram diante mesmo de coisas da mensagem que as pessoas dizem e que não é correto. Porque falar em ressurreição do irmão Branham para revelar alguma coisa é a mesma coisa de uma estátua de Nabucodonosor. Que diferença tem? Se não tem Bíblia para isso, se não tem mensagem para isso, se nos dias da voz do sétimo anjo Deus disse que ia revelar e ele o fez. Amém. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Eu sei que é muita coisa, mas pelo menos um pouquinho eu tenho que deixar para vocês. No capítulo 10 de São Lucas, verso 21, que acompanha esse São Mateus que lemos, 11, 27, ele diz que as coisas seriam reveladas às criancinhas. Os pequeninos são as criancinhas. Eu estava olhando nisso e disse, mas é bem diferente a revelação que Deus dá às criancinhas com respeito ao que o próprio Deus falou para o irmão Branham com respeito aos pentecostais. Aos pentecostais são bebês.
E Deus disse para o irmão Branham: não tente ensinar estas coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais o que, gente? A revelação dos 7 selos. Coisas sobrenaturais. Esta revelação dos selos é sobrenatural. E ele diz: não tente ensinar estas coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, porque isso não entra neles. É como aquele cordãozinho grosso no orifício pequeno, e aquilo não entrava. Desfiava tudo o cordão, mas não entra. Por quê? Porque o orifício deles, de audição, de revelação, é tão pequeno, e a revelação de Deus é um cordão grosso. E você tem que ter orifício de audição espiritual, de acordo com o cordão da revelação, para entrar. Mas tem hora que você pega irmãos e irmãs e tenta pôr revelação nele, mas a revelação é tão grossa e o orifício do ouvido espiritual deles é tão pequeno, aquele buraquinho pequenininho, você peleja para colocar 7 trovões revelados, meu irmão. Não entra, desfia tudo a revelação. Você começa a sentir mal, porque eles rejeitam. Então não se deve fazer. Essa mensagem é santa. Não se dá coisa santa aos cães. Essa mensagem é pérola. Não se jogue ela aos porcos. Você tem que saber guardar essa mensagem para você. Amém. Então esse é o tipo de gente bem diferente que hoje Deus revela às criancinhas, aos pequeninos. Ele revela. Mas aos bebês pentecostais, ele larga de lado. Agora tem bebês pentecostais dentro da mensagem. Porque quando você não enxerga a revelação dos 7 selos, o povo da mensagem não enxerga a revelação dos 7 selos, eles são bebês dentro da mensagem. Porque o que faz você ser uma pessoa ajuizada, emancipada, revelada dentro da mensagem, é quando você consegue ver os 7 trovões dentro dos 7 selos. Se não conseguir ver, isso é aquele bebê ainda dentro da mensagem. Não consegue ter revelação. É a falta de revelação que faz os outros esperar que Mombrana vai ressuscitar para fazer mais alguma coisa. Falta de revelação. E eu dou graças a Deus, vocês dão graças a Deus, porque Deus tem te dado uma revelação que está soberjando. Você diz: eu não mereço, mas veio para mim. Tem hora que você vê que jeito que essa revelação chegou para você. Ela chegou simples. Você ouviu. E Jesus disse que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí você ouviu, você teve condições de detectar aquilo como verdade. Assim como você tem condições de detectar a coisa errada como errado, como mentira. Você detectou a coisa certa como verdade e diz: eu creio nisto. Então, se você crê, agora paga o preço. Paga o preço de ser criticado, de viver sozinho. Tem que pagar o preço. Você pensa que era fácil para João Batista? Ele ia lá na cidade, ele tinha meia dúzia de gente lá para ouvir ele. Meia dúzia. Não tinha mais não. Aquilo ali era tão difícil para ele. Deus levantar um profeta que Jesus mesmo diz: não há ninguém maior do que João, para ganhar meia dúzia de gente. Deus levantar um homem como Noé para ganhar 7. O resto morre tudo. E ele ganha 7. É ele mais 7. Graças a Deus. Irmãos, Deus trabalha com o indivíduo. Então Deus trabalhou com Noé, depois trabalhou com a mulher de Noé, trabalhou com os 3 filhos de Noé, um de cada vez. Aí trabalhou com as noras de Noé e elas creram. Elas creram. Elas vieram da semente errada. Elas vieram da semente de Caim. Irmão Branham diz que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Mas aquelas mulheres, elas creram. Diz: não, o nosso sogro está certo. Eu vim de uma semente errada, mas estou vendo que ele está certo. E eu vou segui-lo. E Deus diz: por você ver que está certo, eu vou te salvar. Você não presta, mas eu vou te salvar. Me diga o que ele fez diferente comigo e com você. O que nós somos? O que é o povo gentil? É o povo de cão. É o povo de cão. É o povo que veio lá de Noé. Exatamente de um menino que Noé teve que amaldiçoar. E não podendo amaldiçoar o filho, teve que amaldiçoar o neto. Maldito seja Canaã. Porque viu a nudez dele. O filho viu a nudez. Mas que a maldição foi para Canaã. E de onde nós viemos?
De onde vieram os gentios? Vai na Bíblia, comece a estudar capítulo 10 de Gênesis até o 12 de Gênesis, e você vai ver da onde vieram os gentios. E para onde eles foram? Lá para Sodoma. Homossexuais, foi tudo lá para Sodoma. É o gentio. E o que Deus fez? Quando ele veio aqui na terra, ele diz, não, eu só vim aqui para os meus filhos. Eu vim para os meus. Quando Jesus veio, ele largou de mão nós. Ele não tinha que tratar conosco. Ele veio, arrumou discípulo, ordenou discípulo e disse, tem uma coisa, vocês não entram na casa de gentio. Vocês só vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ninguém. Eu vim foi para eles. Aí quando eles rejeitaram, Jesus já mudou tudo. Jesus ressuscitou, voltou e falou para eles, agora ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações. Agora é para todo mundo. A rejeição de um é a glória do outro. Os judeus rejeitaram a nossa vantagem. Graças a Deus, os judeus rejeitaram, mas graças a Deus, se eles não tivessem rejeitado, eu não teria entrado, porque eu entrei. Entrei por muita misericórdia divina, você entrou por misericórdia, só que naqueles dias, Deus, em carne, Jesus Cristo, diz, olha, não vou tratar com vocês agora não, mas nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, eu volto aqui outra vez. Aleluia, eu volto aqui outra vez. Para tratar com vocês. Sabe o que era William Branham, o homem simples, aquele pequeno camponês? Cristo estava nele, naquele ministério, para dizer, lá atrás eu tratei com judeus e samaritanos, mas agora eu vim só por causa de vocês, que eu tenho uma esposa, ela é gentia. Essa tem revelação, ela não falta revelação. E agora você sabe por que Jesus mandou e veio em William Branham? Por sua causa só, por minha causa. E eu não rejeito. Sabe por que ele revelou selos? Por minha causa, por sua causa. Ele não revelou selo para judeu. O judeu não sabe nada de selo. O judeu não sabe nada de trombeta. Os judeus vão saber de trombeta a hora que nós sairmos daqui. Os judeus vão saber das trombetas, mas nós não. Nós é que não sabia de nada e Deus nos colocou para dentro, pela rejeição. Israel rejeitou ele e diz, vem cá. Mas Deus é assim, irmão Branham pregou que foi assim com o rei Assuero. Ele mandou chamar a Vasti, chame a Vasti. Ela diz, eu não vou. A Esther chegou e diz, entra. Você pensa que o rei vai ficar aí lamentando, ai minha Vasti, o que é isso? Não quis me ouvir? Entra outra, entra Esther no lugar da Vasti. Entra outra. Os judeus não quiseram, entre os gentios. Laodiceia não quis, entra a noiva. Ei, glória, é só ver Deus trabalhar, gente. Isso não falta revelação. Para quem entra não falta revelação. Mas falta a revelação para quem está de fora, quem não vê aquilo do jeito que é. Está faltando revelação. Mas graças a Deus por podermos ver estas coisas. Somos melhores? Não. Entrei porque um que Jesus veio para eles rejeitou. E agora nesse final? Somos melhores? Não. Jesus veio para todos os laodiceanos. Ele veio em carne aqui, ele falou através de um homem, ele comeu através de um homem, ele viveu através de um homem, ele pregou através de um homem. Nenhum homem seria arrebatado numa nuvem como William Branham foi. William Branham foi arrebatado numa nuvem de 46 quilômetros, lá no Monte Pôr do Sol, ele foi arrebatado. Ele foi tomado de cima do monte e levado lá em cima da nuvem. E as pessoas não perceberam, porque só viram Cristo, porque um profeta está escondido em Cristo. Quando é um profeta verdadeiro, só aparece Cristo. Não aparece ele, aparece Cristo. Quando é você uma cristã verdadeira, não aparece você, aparece Cristo. É uma mulher bondosa, só aparece Cristo. Só aparece Cristo em você. Você é um homem bondoso, sabe agir, sabe perdoar. Olha para as pessoas, sabe ter misericórdia. Deus quer olhar através de nós. Você sabe que o Cordeiro saiu do trono. Você sabe disso.
E agora Ele quer olhar através de nós. Ele quer ter aqueles olhos de misericórdia que Ele teve por 2000 anos a nosso favor. Ele está usando esse ministério desde 63, através do seu corpo místico aqui na terra, para olhar através dos meus e dos seus olhos. E agora, de quem você tem compaixão? Só de quem te favorece? Só de quem gosta de você? Não, Ele teve compaixão de todo mundo que não valia nada. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não via um que prestava, não havia um que buscava a Deus. E Ele fez assim: eu vou lá e salvo eles. Mas Ele não te busca, mas eu vou salvá-los. Por isso, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. É isso que Ele veio fazer. E o que eu estou fazendo com os meus olhos, com os meus lábios, a maneira de eu pregar, de eu viver, de eu chamar a atenção das pessoas, para quem? Para mim? Não, tem que ser para Ele, a palavra do dia, que veio encarnada num homem e foi rejeitada. E nós cremos nela. Amém. Eu sou privilegiado. Você é privilegiado. Uma pena eu não ter vivido lá em 62, lá nos Estados Unidos. 63, para mim poder ficar ao menos assistindo uma reunião do William Branham. Mas eu estava com 12 anos lá, eu estava com 12 anos naquele tempo, não sabia de nada. E Deus já estava trabalhando com a gente. Desde pequeno, Deus trabalhando com a gente sem saber. Você vem aqui, talvez você venha todo destroçada, todo destroçado, mas tem uma coisa: Deus já estava trabalhando com você bem antes. Ele estava trabalhando, e Ele trabalha com esse homem interior, essa mulher interior, e esse de fora vem tudo esbagaçado, mas o de dentro está perfeito. Ei, irmãos, é o de fora que não vale nada, o de dentro vale. O de fora, como diz lá nos Estados Unidos, valia 64 centavos de $1, um homem. 64 centavos de $1. Mas isso é o corpo. E ele, Jesus, veio e falou: não, você vale mais do que o mundo inteiro. Não é o corpo, é a alma. É o que está recebendo Deus, recebendo a palavra, recebendo a revelação. Amém? Muitas pessoas falta a revelação. Eu estava pensando aqui, não sei se eu dou conta nesse finalzinho, o que falta revelação, porque São Mateus veio e apresentou, Mateus 28, 19, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, irmãos, como o povo não tem revelação, falta revelação para o que Deus, como leão e rei, falou. Porque Mateus representa o leão e o rei. E o povo não entende aquilo. Isso aqui é palavra de rei. Quem vai entender, Jesus? Os pequeninos. Mas como que o senhor, sendo rei, vai querer pequenino no seu reino? Rei que é gente grande, Jesus. Ele, não, eu quero é pequeno. Gente grande só dá problema. Se tiver gente grande, eles sabem o que eles fazem. Olha, vamos derrubar essa igreja, fazer outra. E pastor, eu quero que isso daqui seja dessa altura. Eu quero que seja assim. Eu quero que seja assado. Ai, Deus fala: não, deixa ele para lá. Pega uns que não tem nem dinheiro para pagar o ônibus. E esse tá bom. Jesus fala: esse aí tá bom, Osmar. Não precisa pedir rico, não. Rico vai te dar problema. Só esse que sabe da sua obrigação, que paga dízimo o mês inteiro. Eles vivem ali. Tem gente, tem viúva que passa vergonha em nós barbados. Tem viúvas. Elas dão conta de aposentadoria, elas fazem todo mês aquilo. Você sabe os dízimos que entram, vai lá e conta. Você já sabe que é viúva. É viúva aposentada. Falou que é 30, né? É viúva aposentada. É a maioria, mas está lá todo dia. Sempre no dia certinho, está lá certinho. Por quê? Há algo lá dentro que move na pessoa de cumprir com a palavra, certo? Está lá dentro para cumprir com a palavra, e ela deseja fazer isso, e Deus ama isto. Eu quero te dizer que Deus ama a gente cumprir com a sua palavra. Então deixa eu ir logo aqui. Quando ele apresentou como rei, como leão, eles não entenderam. Por isso ele veio aqui e disse que o filho revela quem ele quer. Só o filho conhece o pai. Aí Jesus veio falar: só o filho conhece o pai, mais ninguém.
Só o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Certo? Só aquele que o Filho quiser revelar que vai ficar conhecendo esse Pai também. Aí logo você vê que entra Mateus, Marcos. Aí entra Marcos e traz um evangelho do servo. E nem assim, eles viram, o homem está servindo, Jesus está servindo, o Filho do Homem era tremendo na terra, mas eles não percebiam que aquele homem ele estava servindo, era Deus em carne, servindo os outros. Eles não puderam entender. Ele veio como Filho do Homem representado por Lucas. E nem assim eles perceberam quando ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lucas 18, verso 8, ele já estava falando, ele estava no ministério do Filho do Homem, e por isso Lucas o chamou de Filho do Homem, e as pessoas com falta de revelação não enxergam aquilo. Ele é o Filho do Homem, Lucas chamou ele certo, mas as pessoas não tinham revelação. Mas Jesus, nos seus dias, já estava falando de um Filho do Homem, que era ele em carne, nos últimos dias. Ele estava na terra e dizendo assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? 18:8 de São Lucas. O que ele estava falando? Era a mesma coisa dele falar assim, quando vier o sétimo anjo, manifestar seu ministério, ministério de Elias e do Filho do Homem, e eu estarei ali, eu vou achar fé na terra? Vou encontrar fé na terra? Ele não encontrou o que ele pregou, fé perfeita, e ele não encontrou mais nada que ele pregou, fé de rápido. E logo ao sair ele diz, sabe onde está a fé de rápido? Ele diz, está nos trovões. Em 62 ele diz, está nas mensagens. Acho que é absoluto 242. Depois quando ele foi revelando os trovões, ele diz, olha, a fé de rápido agora mudou, não está lá nas mensagens de 62, agora está aqui, ó. Está nos trovões, e você tem que posicionar aquilo. Ninguém vai no rápido com a fé de 62, ninguém vai. Isso eu te garanto, porque até 62 não tinha sido revelado os selos. Mas quando ele abriu o primeiro selo, parágrafo 35, ele diz que a fé para o rápido está nos trovões. E você tem que encontrar ali. E é isso daí que você está vendo. Nós não sabíamos disso, mas o Cordeiro veio e abriu durante as eras os selos, abriu o sétimo selo nos dias do irmão Brana, e mesmo nos dias do irmão Brana, o povo não ficou sabendo, porque quando um selo é aberto no dia, as pessoas não sabem. Terceiro selo 26, 27 fala sobre isso, que não sabe quando o selo está sendo aberto, e naqueles dias do irmão Brana estava abrindo o sétimo selo, e o povo não percebeu aquela abertura, mas que estava cumprido, estava. Aí eu tenho vários parágrafos aqui, se você quiser. Eu vou marcar só 2 para você ganhar tempo, que é o Festa das Trombetas. Me espera lá. Hoje tem se cumprido essa escritura, 105, que é muito bom. Isso daí. Guarda isso para você. E 141 da Festa das Trombetas, onde ele diz assim, sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Será que não dá para entender? As trombetas é para Israel o que os 7 selos, o sétimo selo foi para a igreja. Quer dizer, ele pregou aqui em 64, já está dizendo que o sétimo selo já tinha cumprido. Amém. Eu não posso ir mais longe, mas terminando com João, que é a águia, onde está a revelação, não devia faltar revelação. Foi ali que ele dizia, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Vou e venho para vós. Está tudo ali no evangelho da águia. Da águia, do revelador. Está ali. Qual evangelho que era João? Filho de Deus. Qual evangelho que veio durante as eras? Filho de Deus. O povo tinha que crer na deidade de Deus. Eu e o Pai somos um. João ensinou, mas eles não tiveram revelação. Faltou revelação durante as eras, para eles poderem enxergar. Só os eleitos puderam ver isso durante as eras. E agora, no final, quando ele vem e diz, olha, o Cordeiro saiu do trono para poder abrir os 7 selos. E quando ele abre, ele é leão. Porque ele abriu durante as eras como Cordeiro, mas não revelou. Está claro, no terceiro selo também, 26, que ele não revelou
O quarto selo também, ele fala que não revelou, foi só aberto, mas deixou para revelar nos últimos dias, nos dias da voz do sétimo anjo, que nos dias da voz do sétimo anjo não é dias de cordeiro mais, é dias dele bradar como leão. Apocalipse 10:3. Isso aconteceu. Amém? Não falta revelação para a igreja aí no rapto. Não falta luz, não falta revelação. Tudo foi revelado. Quando as pessoas estão esperando em mais alguém, elas estão cegas. Deus despertou isso exatamente nesse tempo final, quando a luz tinha que chegar para nós. Não falta mais revelação. A noiva verdadeira, ela tem a revelação. Agora, para o povo está faltando revelação. A falta da revelação é terrível para as pessoas, porque elas não conhecem nem o nome do Pai, e depois elas não conhecem que o Cordeiro tinha que sair do trono para revelar os selos, porque ele veio até ali como Filho de Deus, e ao levantar do trono, ele seria Filho do homem outra vez. Cumprindo São Lucas 17:26-30. Ele teria que manifestar em carne, e ele veio e manifestou no profeta William Marion Branham. Senhor Jesus, o pouquinho que nós conhecemos, e somos como crianças, Senhor, para poder falar dessas coisas. Mas o Senhor falou que é criança porque uma criança perdoa. Uma criança, ela não fica julgando. Uma criança, ela fala, mas ela volta atrás, corrige. Mas um adulto, Senhor, por causa do bigode, por causa da barba, ele não tem coragem de voltar atrás e corrigir, Senhor. Por isso o Senhor está procurando crianças que pode parar e dizer, eu fiz isso errado, mas eu quero corrigir. Papai, me perdoe. Mamãe, me perdoe. Então aqui eu digo, meu Deus, me perdoe. O ministério tem sido errado de ensinar que é 3 pessoas na divindade. O ministério tem sido errado dentro desses 40 anos em ensinar que o Cordeiro estava no trono. Mas agora, Senhor, à luz, nós podemos voltar e dizer, meus irmãos, o Cordeiro agora é leão. Não é milênio ainda, mas ele é leão, porque primeiro ele vem e converte os nossos corações aos corações dos pais, para nos preparar para o grande arrebatamento. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Toda a escuridão da noite hoje é só
tenho luz no coração. Vivo agora a luz de rútilo arrebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei.